O que vocês verão a partir de agora é o mito da criação do Japão e de seus deuses. Há milhares de anos existiam os deuses primordiais, e esses deuses criaram duas outras divindades, Izanagi e Izanami, sendo Izanagi o homem e Izanami a mulher. Foi dado a eles o objetivo de criar a terra e povoá-la, e para isso foi dada uma lança chamada Amenonobuko, ou em tradução livre, a lança sagrada, ou em algumas versões também era chamada de a lança celestial. Nessa época, tanto o céu quanto a terra não tinham formas e era tudo misturado, água e nuvens se misturavam, e com o auxílio da lança sagrada, Izanagi mexeu nas águas e uma das gotas que levantou do movimento da água gerou uma ilha. Vendo que agora havia terra firme, as duas divindades desceram até a ilha e lá estabeleceram a sua casa. Posteriormente, eles terminaram se casando. Sobre a cerimônia de casamento, tem um detalhe muito importante que tem que ser observado aqui. A cerimônia era composta de todo um ritual. Os dois andavam em direções opostas e ao redor da lança sagrada, que estava fincada no chão, e durante a cerimônia, Izanami falou a seguinte frase: "Que prazer encontrar uma terra tão jovem e formosa." E Izanagi falou em seguida: "Que prazer encontrar tão linda e formosa criação." Após o ritual, os dois estavam devidamente casados. Passado algum tempo, as divindades tiveram 2 filhos, porém nasceram completamente deformados. Eles não entendiam o que eles haviam feito de errado, então os deuses primordiais explicaram que o motivo disso foi Izanami ter falado primeiro que o seu marido durante a cerimônia. Por isso os filhos deles nasceram defeituosos. Sabendo agora onde eles tinham errado, eles resolvem refazer o ritual, só que de uma forma correta. Da relação entre os deuses, inicialmente nasceram 8 deuses que deram origem às 8 principais ilhas do Japão. Eles continuaram a procriar e a cada deus que nascia, ele tinha uma característica particular, como por exemplo, o deus dos ventos, o deus do mar, o deus das montanhas, o deus da névoa, entre outros. Estima-se que Izanagi e Izanami deram origem a mais de 800 divindades, e provavelmente esse número só não foi maior porque uma tragédia aconteceu. Após o parto de um dos filhos do casal, Izanami não aguentou e morreu. O deus era o deus do fogo, conhecido como Kagutsushi. Izanami sofreu queimaduras severas durante o parto, que acabou resultando em sua morte. Izanagi, indignado com a morte de sua mulher, desconta toda a sua fúria em seu filho e o mata. Com a morte de Kagutsuki, 8 deuses surgiram. Após a morte, Izanami vai até a Terra dos Mortos, conhecida como Iomi. Izanagi resolve partir atrás de sua amada e chega à Terra dos Mortos e a encontra lá. Como o lugar era envolto em trevas, ele não conseguiu ver a deusa. Insistentemente, ele tentou chamá-la de volta para o mundo dos vivos, só que ela respondeu a ele exatamente assim: "Meu senhor e marido, por que tua vinda é tão tardia? Eu já me alimentei da fruta do mundo dos mortos, agora irei descansar. Peço-te que não me olhes." Apesar dessas palavras, a deusa diz ao seu marido que a espere, porque ela iria pedir permissão aos deuses primordiais para que ela pudesse voltar ao mundo dos vivos. E como ela tinha dito anteriormente, seu único pedido foi que seu marido não a olhasse. Izanagi resolveu atender o pedido de sua esposa em esperar, mas antes pediu que Izanami dormisse ao lado dele, bem na entrada do mundo dos mortos. Os dois dormem um próximo do outro. Izanagi, que não aguentava mais a saudade de sua esposa, durante a noite pegou um pente que prendia o seu cabelo e fez do pente uma tocha e leva a chama em direção à sua mulher. Ao fazer isso, ele se surpreende ao ver que sua aparência estava terrível. Izanami, por comer o fruto do mundo dos mortos, entrou em decomposição. A sua forma, que antes era bela, agora era totalmente cadavérica. Sua carne estava podre e os vermes se alimentavam dela. O Yomi tem esse efeito sobre aqueles que comem do alimento do submundo. Izanami acorda revoltada com aquilo que ela considerou uma traição, já que seu marido havia descumprido o pedido dela. Por causa disso, ela envia vários demônios para caçar Izanagi, que consegue fugir. Izanagi usa uma pedra gigante que sela o mundo dos mortos do mundo dos vivos. Do lado de fora, ele ouve Izanami gritando e dizendo que se ele não remover a pedra, todo dia ela irá matar 1000 pessoas. Ouvindo isso, Izanagi diz que para cada 1000 pessoas que ela matar, ele fará nascer 1500. Ele vai embora e o casamento dos dois é desfeito. Por passar muito tempo no mundo dos mortos, Izanagi resolve se purificar, e uma coisa interessante é que à medida que ele vai tirando peças de sua roupa, novos deuses vão surgindo, mas nenhum desses que vão surgindo através da roupa dele se compara aos 3 que virão agora. Enquanto Izanagi se purificava no rio, 3 grandes deuses surgiram. O primeiro dele foi Susano, que surgiu quando ele lavou o seu nariz. O segundo foi Tsukiyomi, que foi quando ele lavou o seu olho direito. E a terceira foi Amaterasu, que foi quando ele lavou o seu olho esquerdo. Então esses 3 deuses são conhecidos como a Nobre Trindade. Após o surgimento dos 3, Izanagi delegou atribuições a eles. Amaterasu
recebeu um colar e ficou sendo responsável pelo Sol. Tsukiyomi ficou responsável pela Lua e Suzano ficou responsável pelos mares e oceanos. O deus dos mares ficou insatisfeito com a partilha e discordou de seu pai e criador, dizendo que ele queria estar mais próximo de sua mãe. Com isso, Izanagi baniu o mar do céu e o jogou para a terra, ficando somente a Lua e o Sol no céu. Suzano e Amaterasu tinham uma rixa e quem sempre era o vilão na história era o Suzano. O desentendimento mais expressivo aconteceu quando ele fez Amaterasu se refugiar em uma caverna. A deusa do sol vivia em uma caverna e todo dia pela manhã ela ia iluminar o mundo e voltava à noite para sua caverna, até que um dia Suzano assassinou sem querer uma das servas de Amaterasu. A deusa, por sua vez, se escondeu dentro da caverna, dizendo que nunca mais sairia, deixando assim o mundo sempre nas trevas. Alguns deuses tentaram animar a deusa, tentando tirá-la da caverna. O plano era o seguinte: chamar a deusa da comédia, o deus da inteligência, entre outros, e fazer uma festa na porta da caverna em que a deusa estava. O objetivo era atraí-la para fora, fazendo com que o sol pudesse voltar. Tudo ocorre como planejado e o mundo acaba sendo salvo. Após essa confusão, Suzano vai embora para um lugar distante e em uma ilha ele conhece um casal de anciãos. Os dois estão muito entristecidos e Suzano tenta saber o motivo. O casal diz que eles possuíam 8 filhas e dessas 8 filhas atualmente só existe uma. O motivo da morte das outras 7 é que um dragão de 8 cabeças chamado Yamata no Orochi, uma vez ao ano, ordena que uma jovem seja sacrificada a ele e em breve ele virá buscar a última jovem. Suzano faz uma proposta aos pais da moça, ele pede a mão dela em casamento em troca de matar o dragão. Os pais aceitam e Suzano vai na sua missão. Ele enche 8 barris de saquê para atrair a criatura, que bebe e acaba ficando bêbada, facilitando o trabalho do deus do oceano. Ele corta cada uma das cabeças do monstro, dando um fim a ele. No ventre do monstro surgiu uma espada chamada de Kusanagi. Suzano dá essa espada à sua irmã Amaterasu como um presente de reconciliação. Uma curiosidade com relação a essa espada: a Kusanagi existe de verdade e é uma das 3 relíquias imperiais do Japão. Após vencer Orochi, Suzano se casou com a jovem Kushinada e tiveram vários filhos.